Olá, programa Em Discussão está no ar. Olha só, você decide morar em um prédio em que a madeira é a matéria-prima principal. E aí já vem várias perguntas na cabeça da gente, né? Será que é resistente? É frio? É quente? Pega fogo? Como é que é isso? No Brasil, a gente não está muito acostumado com essas construções de madeira. Só que se você não está muito antenado, eu vou te explicar agora. Hoje nós temos até prédios aqui sendo construídos no Brasil, não só apenas casas. E quem vai explicar isso com detalhes para a gente é a Ana Belisário, ela é arquiteta da Amata, e também a Ana Bastos. A Ana Bastos é a CEO da Amata. Muito obrigado pela presença de ambas aqui. Muito importante porque é um tema, uma novidade, né? Eu vou começar aqui com a Ana Bastos, que é a CEO, explicar para a gente. É um mercado relativamente novo no Brasil, Ana? Olha, é um mercado completamente novo no Brasil. A madeira, né, não é um material tipicamente usado na construção civil brasileira. Mas é um mercado e é uma tecnologia, o uso da madeira na construção civil vem crescendo muito, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Ásia de maneira geral. E está chegando agora no Brasil. Ah, é? Agora, vamos trocar aqui com as Anas aqui, a gente vai batendo a bola aqui. Eu vou passar um pouquinho para a Ana Belisário. Ela é arquiteta. Ana, quando me passaram essa pauta, eu pensei assim, poxa, nos Estados Unidos a gente vê sempre em filmes, né? E aí a pessoa até explica pra gente, olha, tem muito furacão, tem essas coisas, justificam essas casas, né? No Brasil, justificaria, sim ou não, e por quê? Eu acho que a resistência a terremoto, tufão, é realmente uma das vantagens da madeira, né? Então, em alguns países como Estados Unidos ou mesmo o Japão, adota essa tecnologia por esse motivo, mas não é o único benefício da adoção do sistema, né? Então, o que a gente tem sentido e conversado com todas as pessoas da cadeia nesses últimos tempos é que os benefícios de industrialização, de construção rápida, de ter uma obra mais limpa, com uma equipe reduzida no canteiro, tem sido um fator preponderante para a escolha da madeira, né? Para o estudo da madeira. Esteticamente também me parece muito bonito. Eu me lembro que tinha uma rodovia, já não lembro mais, que eu sempre passava e tinha umas casas assim de madeira grandes, né? Isso já tem anos, né? E aí eu sempre me perguntava por que no Brasil a gente não tem isso, né? E é isso que vocês vão responder hoje no programa pra gente, porque é bonito, né? Sim, com Mas certeza. eu queria saber de mais informações, por exemplo, em relação a custo, né? Porque o sonho do brasileiro é ter uma casa, mas e o custo? É mais caro? É mais barato? A resposta para essa pergunta, assim, é um depende, né? Na verdade, no metro cúbico ou no metro quadrado, a madeira engenheirada é um material mais caro do que o concreto. No entanto, quando a gente olha para uma obra, a gente não está olhando só o custo do metro quadrado. É o tanto de equipe que vai estar no canteiro, a quantidade de engenheiros que você precisa, quanto tempo você demora para montar. Então, todos esses custos que a gente chama de custos indiretos, eles influenciam muito o custo global da construção da obra. Então, a resposta é: a madeira engenheirada ela é competitiva com os outros sistemas, mas é preciso considerar esses aspectos todos globais. Por exemplo, se você vai construir uma casa e você hoje mora de aluguel, se você conseguir construir rápido e parar de pagar o seu aluguel antes, você economizou um dinheiro que pode ser colocado numa obra de madeira bonita, aparente, que vai ficar como um valor para sua família. Mas você está falando em tempo, dá para dar um comparativo, Vamos falar em casa ou prédio? Você escolhe. Prédio, hoje em dia, a gente considera quase que metade de redução. Chega a ser 40% do tempo. Que interessante. Mas por quê? Vocês usam alguma tecnologia? Eu já vi, por exemplo, uma tecnologia que o nosso engenheiro que vai participar daqui a pouquinho do programa, no segundo bloco, o Carlito Calil Júnior, que é engenheiro civil da USP, ele me falou o nome, mas eu já esqueci. Mas é aquele que você monta estruturas metálicas e você fecha com drywall. Sim. E aquilo é muito rápido, porque você monta aquilo e fecha, né? Mas não é tão rápido assim, mas tem uma dá uma exemplificação. A gente vai colocar umas imagens aí para o pessoal ver, mas exemplifica para a gente. Então, a madeira engenheirada ela tem uma construção muito rápida porque ela é um sistema industrializado. Então, de uma maneira geral, todos os sistemas industrializados, eles têm uma montagem muito rápida. A casa que a gente costuma construir, a forma como a gente constrói hoje no Brasil, a gente chama de moldado in loco. Ela é toda feita na obra. Um pouco para exemplificar para quem está ouvindo a gente, chegam os blocos, o reboco e a equipe de obra vai montando esse material na obra. Então, você faz as formas, enche as formas de concreto,
concreto pega liga, tudo isso é feito no canteiro. Os sistemas industrializados, a madeira, steel frame, a própria estrutura metálica, elas são produzidas no ambiente de fábrica e elas vêm prontas para apenas a montagem ser feita na obra. Então, você trabalha um tempo, mas você não está no canteiro, exposto à chuva, calor, sol, enfim. É sempre muito mais complicado fazer uma coisa ao vivo do que num ambiente de trabalho, Você está falando isso, eu não sei se a Ana Bastos também, quem de vocês duas poderia me falar, mas eu me lembro dessa obra que eu participei em Avaré, que foi a primeira cidade que teve a Vila Dignidade, construída pelo governo do estado. Lá é que era esse sistema e que foi o primeiro, que eu me lembro, usado no Brasil para as Vilas Dignidades. E esse engenheiro, na época, ele me falou assim, olha, nos Estados Unidos você tem, você vai numa grande loja de construção e você tem uns, como fala, aqueles livretos grandes, esqueci o nome. Você tem alguns manuais. Os manuais, assim, e você escolhe a casa. E o cara fala, tá bom, então onde é o terreno? Tá, nós vamos entregar lá semana que vem, vai demorar 3 meses, sua casa está pronta. Isso existe mesmo? Porque eu só vi isso daí, contando história. E a gente vai ter isso no Brasil? Olha, eu diria para você o seguinte, nós vamos ter isso no Brasil. Eu não acho que vai ser o primeiro passo. Né? Por que isso? Porque tem uma questão de cultura que a gente vai ter que trabalhar no Brasil. Mas deixa eu começar do começo. Eu acho que é muito importante começar do começo. A Ana estava colocando a questão da madeira engenheirada. Certo. Né? E de verdade, né, a madeira engenheirada, na hora que você tira as peças da fábrica, né, o que a gente está falando? Né? Pensando de uma maneira bem leiga para quem está nos ouvindo. Né? Porque a gente pensa em madeira, e eu acho que na cabeça de cada ouvinte, cada um enxerga. Né? Você acabou de falar de uma casa que você passava e que era feita em madeira e você lembrava. Né? Hoje no Brasil, eu sinto que a madeira ela é lembrada em situações extremas. Né? Sim. Ou numa casa belíssima, de altíssimo padrão, né? Ou é uma cabana, uma choupana, né? Muitas vezes até associada a alguma questão de baixa qualidade ou de baixa resistência. Quando você pega a madeira, faz ela passar por um processo de industrialização, colagem, prensagem, secagem, e no final existe um segredo que só a madeira tem. A gente passa por um processo de corte, onde você basicamente constrói peças de Lego gigantes. E essas peças de Lego, elas vão direto para o canteiro de obra e lá você monta. Então, na hora que a gente tiver essas peças de Lego construídas no Brasil, com madeira brasileira, competitiva. O Brasil é hoje um dos países que tem a madeira mais competitiva, seja madeira de eucalipto, seja madeira de pinos. Você vai poder começar a ter obras que vão ser construídas com 50% do tempo. A gente vai aprender a fazer uma conta diferente para a obra. Né? Quem já passou por uma reforma sabe que a gente tem dia para começar, mas não tem dia para acabar. É verdade. Né? Com a madeira engenheirada e com esses processos de industrialização que estão vindo, eu acho que essa realidade que existe nos Estados Unidos, ela vai acontecer aqui. Eu não sei se num primeiro momento, numa loja de departamentos, num primeiro momento acho que vai ser muito mais grandes prédios, grandes obras. Certo. Mas no futuro, por que não? O Lego as peças que você constrói para um edifício de 8, 10, 12, 14, 15 andares, são as mesmas peças que você poderia usar para construir a sua casa. Eu fui numa loja grandes lojas que nós temos aqui em São Paulo de material de construção, que não dá nem para chamar de material de construção, a gente lembra aquelas de bairro, né? São shopping centers, né? Que tem de tudo. E eu não sei se é uma impressora, né? E tem uma placa de madeira enorme e eles fazem desenho com aquilo com aquela fresazinha, é sensacional. E, claro, como você está trazendo, dá para fazer isso em grande escala e com grandes peças para montar, inclusive, uma casa. Mas eu queria tratar um pouco aqui com a Ana Bastos, que é a CEO da Mata, sobre a questão ambiental. Porque quando a gente fala em madeira também, principalmente no Brasil e principalmente nos últimos tempos, a gente toda hora... vai ter desmatamento? Vão construir de madeira? Mas no momento em que se fala em preservação, como é que é isso? Então, a madeira ideal para ser usada na construção civil é madeira de reflorestamento. Então, a gente está falando principalmente de pinos.
Para nós, seria o ideal a gente poder trabalhar com madeira de reflorestamento para construção civil. Porque, de uma forma muito simples, a gente lida com 3 ou 4 problemas ao mesmo tempo. Então, você não precisa e não existe nenhuma ligação com o uso da madeira engenheirada na construção civil e desmatamento. Na verdade, o que a gente faz é uma questão até de melhoria ambiental, porque você vai plantar mais. Então, reflorestamento você pega uma área e planta só, por exemplo, eucalipto, que a gente, no estado de São Paulo, você corre as rodovias aí, você vê muito, né? Isso, só que em vez de ser com eucalipto, a madeira mais adequada neste momento, né, para madeira engenheirada é pinos. Que é muito... E é parecido? Porque o eucalipto é aquele fininho, né? Vamos dizer o seguinte, são madeiras de reflorestamento. Tanto entendi. pinos quanto eucalipto, você pega uma área, você planta, você trata e... Entendi. Eu já ouvi dizer que eucalipto resseca o ar da cidade, tira a umidade. É verdade? Não sei, aqui a gente não tem nenhuma bióloga aqui, né? Mas talvez o nosso professor, que vai no segundo bloco, possa explicar para a gente, né? Tira o eucalipto muito plantio, até porque é uma monocultura, né? É um plantio só de uma árvore só. Mas, enfim, então é ambientalmente correto. Não se vai desmatar nada para construir. Não, ao contrário. O que a gente vai fazer, a gente vai poder converter área de pastagem degradada, que tem um valor ambiental muito baixo, em plantios de floresta. A gente vai gerar desenvolvimento, eu acho, no campo, onde muitas vezes você tem áreas disponíveis, mas não tem uma utilidade. E a construção civil no Brasil é um mercado enorme, pujante. Então, quando a gente associa um país como o nosso, que tem área disponível para plantar, vou te dar um número que é muito interessante. No mundo, né, se usa muito madeira de pinos e, vamos dizer, coníferas de maneira geral para a produção dessas placas de madeira engenheirada. Lá fora, uma árvore demora quase 100 anos para chegar num ponto adequado para ser cortada. Mas nos Estados Unidos a gente tem árvore geneticamente modificada que cresce rapidamente. Eu não sei se eles usam isso na construção ou não, mas eu já vi... Mas no Brasil a gente não precisa nem de geneticamente modificado. Né? Em 15 anos, você tem árvores e uma madeira ideal para esse tipo de tecnologia. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha esse tipo de crescimento, esse tipo de produtividade. Então, temos muito potencial para crescimento. Deixa eu falar com a Ana Belisário, que é arquiteta da Mata. O nosso tema hoje aqui no programa em discussão é a construção de prédios e de casas no Brasil de madeira, né? Que é uma novidade relativa. Há quanto tempo, mais ou menos? Eu fiz essa pergunta no início, mas assim, dá para dizer o quê? Na última década é que está sendo mais... Nos últimos 20 anos, essa tecnologia teve um desenvolvimento mais forte no mundo, né? Então, ela veio vindo em ondas. Europa, depois Canadá, Ásia, Estados Unidos. Mas a madeira engenheirada com uso mais simplificado, né, para galpões ou para hangares, ela já existe na história da construção civil há uns bons 80, 70 anos. Entendi. A gente vai tirar, você que está nos acompanhando, todas as dúvidas aí, se dá cupim, se pega fogo, que eu acho que são dúvidas gerais, no segundo bloco, porque o Carlito Calil Júnior, que é engenheiro civil, vai participar com a gente daqui a pouquinho. Mas eu vou voltar aqui com a nossa arquiteta, Ana Belisário, para saber nesse mercado, porque eu penso assim, os arquitetos recebem bem e tem novidades assim, dá para fazer um projeto de alvenaria e fazer um projeto de uma casa ou de um prédio de madeira é muito diferente? É bastante diferente. O sistema construtivo influencia. O sistema construtivo é o tipo de estrutura e vedações que você vai usar para colocar a sua arquitetura em pé, né? Então, sempre a escolha do sistema construtivo define a arquitetura. Então, é importante você saber como o seu sistema funciona, as características do material, para desenvolver a arquitetura. O que eu vejo no Brasil? Existe muita pouca informação, porque também há muito pouca formação nas escolas, mas, no entanto, existe muita curiosidade, muita abertura, porque os arquitetos, de uma maneira geral, tendem a gostar de materiais que têm uma expressão estética muito poderosa, que é o caso da madeira, e gostam de novidade, né? A gente está sempre procurando o que está acontecendo de novo, o que eu levo de novidade para o meu cliente, para o meu construtor, para o meu incorporador. É um pouco o papel do arquiteto. Então, o que eu sinto dos arquitetos no Brasil?
têm curiosidade, querem saber, procuram informação, querem se formar e, de fato, precisam de apoio para aprender melhor a técnica para poder colocar isso no projeto. Mas a ideia de fazer edificação em madeira, até para se diferenciar, né? Diferenciar o trabalho do seu escritório, é uma ideia que a gente tem visto crescer bastante. E o que você vê de dúvidas que eu acho que são gerais, tanto da população quanto entre o próprio meio profissional, arquitetos, engenheiros? O que surge de dúvida? Eu, por exemplo, aqui, entre as perguntas que eu fiz, eu fico pensando, dura quanto tempo? Porque a nossa casinha de alvenaria convencional, a gente fala para a vida toda, né? Sim. Apesar que o nosso engenheiro aqui, que ele vai participar daqui a pouco, ele fala, nem alvenaria não é para a vida toda, Com não, certeza, né? Porque dá problema. Com certeza. Como é que é a durabilidade? E me fala das dúvidas que mais, para a gente poder tirar. Começando pela durabilidade, né? Um conceito, assim, que é bacana dividir é que os materiais, qualquer sistema, se não for construído e projetado da forma apropriada, ele vai apresentar patologia, que é um defeito. Qualquer que seja o material. Às vezes a gente vê o problema em concreto, o problema em metálica, o problema em madeira. Então, entender como o seu material funciona, fazer um bom projeto e construí-lo adequadamente é sempre um ponto de partida. A madeira engenheirada, nessa nova forma da tecnologia, né, que não é a casa da choupana e não é a construção de altíssimo padrão, ela é projetada e produzida para durar 50 anos, 100 anos, o tempo que for. Hoje a gente exige no Brasil uma durabilidade mínima de 50 anos para as edificações. Então, a madeira atende esse requisito, assim como o concreto, como todos os outros sistemas. Não entendi. A durabilidade é o quê? Uma exigência legal, né? É uma exigência legal da normalização brasileira. As casinhas, normalmente, elas duram. Não, é mínima. É durabilidade mínima. Você tem que garantir minimamente 50 anos para a vida do edifício. Mas até um prédio? Até um prédio. Sim, mas o prédio, você tem que, no meu entendimento, tem que durar 100 anos, 200 anos. Que também, aí vou pegar esse gancho, porque é muito interessante. O prédio, ele pode durar 100 anos, sim. Você vê as construções históricas de pedra, etc, elas duram. Se ele tiver uma manutenção adequada e for sendo cuidado ao longo do tempo, ele vai durar a vida inteira. Então, mas isso quer dizer o quê? Os prédios todos que estão em São Paulo com mais de 80, 100 anos, eu vou ter que ser destruído e construído de novo? Não, se ele tiver sido construído bem e projetado bem e mantido bem ao longo desses últimos 60 anos, porque tem muita diferença. Imagina assim, você tem uma goteira no edifício de concreto. O problema não é do concreto, mas existe uma goteira. Sim. Existe uma corrosão das lajes. Quer dizer, você começa a colocar problemas no material que ele não tinha. Então, por isso, a manutenção que você dá, o cuidado, na verdade, o monitoramento que você dá à edificação é fundamental. Se os edifícios são bem conservados, eles vão durar virtualmente a vida inteira. Mas aí... O meu ponto é, não existe degradação natural na madeira numa edificação. Ela tende a existir para todo sempre, sem alteração das suas propriedades mecânicas. Mas ao fim e ao cabo, dura mais que a alvenaria ou dura menos? Não, dura a mesma coisa. Dura a mesma coisa. Eu não gosto de responder com depende, mas depende. Uma boa alvenaria vai durar a vida inteira. Uma boa madeira vai durar a vida inteira. Ah, tá. E essas casas, geralmente, tem que ser material certificado, né? Não dá para ser Sim. Sempre florestas certificadas. Uhum. Se bem que quando o mercado... Eu estou entendendo aqui que a Amata é uma das primeiras que estão iniciando no Brasil, pelo menos em grande porte, tipo de construção. Mas é claro que, na medida que isso for pulverizado, a gente pode estar à mercê de materiais menos confiáveis, e sim, né? Mas aí é como toda obra, né? Você tem que colocar bons materiais para que eles durem um bom tempo. Quer dizer, e outras questões relativas a isso... Eu até anotei aqui o aculturamento e as regulamentações. No Brasil, Ana Bastos, em relação às regulamentações, está tudo certinho? Nós estamos numa casa legislativa ou tem mais que se fazer em relação à legislação, à regulamentação, inclusive para facilitar, né? Porque a gente sabe que o Brasil tudo é muito burocrático, né? Tá fácil ou tá difícil a vida de vocês? Olha, essa é uma pergunta bem capciosa, né? Quando a gente fala assim, a regulamentação tá fácil ou tá difícil? Eu vou te responder de duas maneiras. Né? Primeiro, o que já existe que eu acho que é muito bom. E segundo, o que poderia vir numa segunda onda que, sem dúvida, ajudaria bastante o desenvolvimento desse mercado. Uhum. O que já existe? Né? As regulamentações técnicas no Brasil, para a construção civil, são regulamentações que já estão bastante estabelecidas e de maneira geral, elas
permitem, né, com muita clareza, com muita transparência, o uso da madeira e o uso da madeira engenheirada. Né? E aonde a legislação brasileira, né, essa regulamentação técnica, ela é menos explícita, né? No Brasil, a gente faz muita referência aos Eurocodes, né, a legislação europeia. Então, com o que a gente tem hoje no Brasil, nós podemos, amanhã, né, começar a construção de um prédio multipavimento e usar a estrutura, né, desse prédio, madeira engenheirada, sem nenhum problema. Mas eu acho que tem muitas oportunidades. Né? A gente, quando tenta aprender com o que aconteceu no mundo, né, os países que estão tomando benefício pleno dessa tecnologia, eles extrapolaram a legislação técnica padrão. Né? Eles foram e regulamentaram de uma maneira mais estruturante a parte de certificações e certificadoras. Porque você falou um ponto muito importante. A gente tem que garantir qualidade. Né? A Mata tem um compromisso com isso, mas no futuro, né, esse mercado gigantesco que pode vir a ser desenvolvido no Brasil de edificações, né, com estruturas de madeira, ele vai exigir que todo mundo tenha uma certificação, tenha um padrão de qualidade que garanta que a obra vai durar, como você mesmo disse, a vida toda. Uhum. Né? E tem um outro aspecto que se desenvolveu muito lá fora, que aqui no Brasil eu acho que a gente está engatinhando, que é a questão de que, muito bem, quando eu estou falando de outros materiais, eles têm uma característica diferente da madeira. A madeira é, na verdade, um grande armazenador de carbono. Tem países europeus que estão dando incentivos específicos a essa tecnologia, não porque ela é mais rápida, e ela é mais rápida, não porque ela é mais competitiva em custo, e ela para quem já está maduro nessa tecnologia, é mais competitiva em custo, mas porque eles estão conseguindo cumprir os seus compromissos de carbono com edificações em madeira. Uhum. Porque ao invés de emitir, você passa a ter um prédio que, na verdade, é um grande estocador de carbono. E eu acho que o Brasil... Mas porque a madeira do próprio prédio, ela pode assimilar o carbono como uma árvore que viva? Não é isso. Pensa comigo, né? Quando a gente pensa... Vamos pensar em outros materiais, cimento, metálica, né? Para você poder ter aquela estrutura pronta para ser usada na construção civil, você tem que extrair, aplicar energia, transportar, colocar... Né? Então, você emite muito carbono naquela produção. E por que a madeira emitiria menos? Para carregar areia, cimento, você acha que é mais trabalhoso do que a madeira? E ela porque, na verdade, a madeira, o que ela é? A árvore, eu vi isso numa palestra nos Estados Unidos no ano passado e eu achei brilhante, né? Por quê? Porque a gente fala que a gente precisa ter grandes tecnologias para capturar carbono. Uhum. E a natureza, de uma certa forma, ela já tem uma tecnologia comprovada há milênios, que é a fotossíntese. Então, a árvore, ao fazer a fotossíntese e crescer, ela passa 15 anos armazenando carbono. Na hora que você pega esse carbono que está armazenado e ao invés de queimar e virar lenha, ao invés de convertê-lo em papel, você pega aquele carbono que está estocado e coloca numa construção, você de verdade tirou... Entendi seu raciocínio. Entendi. Muito interessante, né? Agora, ainda nessa linha, uma construção de alvenaria, o que a gente usa? É areia, água também, que usa bastante a água, o cimento, né? Que hoje em dia, até no estado de São Paulo, foi uma lei aqui, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, eliminou o uso do amianto, mas o amianto durante muito tempo na construção de caixas d'água, muita gente adoeceu por conta do amianto. E o cimento, a gente vê histórias aí, por exemplo, de quem trabalha nesse muito tempo, aquilo pode infiltrar no pulmão e aquele cimento calcifica e a pessoa tem problemas também de respiração e problemas pulmonares graves, né? Então, de uma forma geral, não que, olha, eu sou filho de marceneiro, eu sei que serragem também não é muito boa respirar, não, né? Mas aí hoje tem tecnologia para você não precisar ficar respirando aquela serragem, né? Você sabe que eu cresci ouvindo isso. Como é que é? Pinos, Roberto, acho que pode me ajudar. Era pinos,
cerejeira. Hoje em dia nem fala mais, né? Não pode mais. Cerejeira, Mogno. A gente cresceu ouvindo isso. Hoje não pode usar mais, né, Ana? Isso daí. Tudo isso foi abolido ou pode usar ainda? É para fazer armário, essas coisas. Agora você... Uma boa parte não pode mais. Essa chamada de madeira de lei, você não pode nem desmatar, né? Eu diria para ti o seguinte. Hoje no Brasil, para você usar a madeira nativa, você precisa ter muita atenção e ficar fazer uma verificação muito cuidadosa da documentação de rastreamento dessa madeira. Sim. Você ainda pode usar madeira nativa para fazer móveis, para fazer diversos dispositivos, mas sem dúvida é um produto que ele requer mais cuidado, justamente pelo que você estava colocando antes, pelo risco de você sem querer, você ser envolvido em alguma questão de desmatamento ou de alguma ilegalidade. Entendi. Quando a gente fala de pinos e de eucalipto, que são madeiras de reflorestamento, é mais fácil. Porque, na verdade, você está falando de uma atividade onde você planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe, né, num processo que ele se assemelha mais quase que à agricultura. Entendi. De uma certa forma. Ana, a gente tem mais 3 minutinhos, acho que dá tempo de falar ainda nesse bloco, que a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria saber sobre o mercado. Eu li aqui que vocês, eu não sei se é a empresa de vocês, mas que participou do programa Minha Casa Minha Vida, construção de imóveis populares. Eu não sei se é a empresa de vocês ou não, mas eu queria saber, esse mercado, ele é um mercado assim para casas para casas maiores ou pode ser utilizado para um mercado popular como casas populares? Ou você acha que o mercado vai ser mais para prédios daqui para frente? Qual é o mercado que você enxerga para a construção de casas e prédios de madeira? Olha, essa tecnologia, em cada país, ela desenvolveu-se por um caminho. Nossa crença é que ela vai se desenvolver e ganhar escala no Brasil em prédios multipavimentos, inicialmente, né? E talvez, por que não, algumas casas maiores, né? Numa etapa 2, eu acho que a gente vai poder estar falando em construções do tipo Minha Casa Minha Vida, né? E eu acho que a gente vai ter uma flexibilidade de usar essa tecnologia para tudo. Né? Até casinha para o cachorro, ou casona para o cachorro, pode ser? Uma casona para o cachorro, uma casinha para o cachorro. Eu vi uma dessas lojas de uma casa enorme, né, para cachorro. Eu falei, gente, mas é um cachorro muito grande, né? Mas hoje está muito chique, né? É que o cachorro hoje virou um ente da família, né? É verdade. Tem gente que já quer que a casinha dele fica dentro de casa, né? Não põe mais para fora, né? Faz um cômodo para o cachorro, dá para ser de madeira também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho, a gente vai voltar com o Carlito Calil Júnior, ele é engenheiro civil, e aí todas essas dúvidas que eu tenho certeza que você está pensando aí, que a gente falou no primeiro bloco, ele vai tirar para a gente, inclusive explicar o que é a tal da madeira engenheirada, né? Que é um termo difícil de falar, mas é o quê? É que passou por uma engenharia, né? Isso. Então, assim, ele vai detalhar bastante para a gente e entender que essa madeira não é uma madeira simplesmente que a gente vê uma viga lá e que você hoje faz, vou fazer a cobertura da minha casa. Não é essa madeira, é uma madeira muito especial, muito tratada, que não pode pegar fogo. Não sei se tem cheiro ou não, se tem cupim, se não tem. Então, a gente vai entender mais detalhes disso. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Carlito para tirar o resto dessas nossas dúvidas no programa Em Discussão. Hoje falando sobre construção de casas e de prédios de madeira engenheirada. Falei certo? Perfeito. Então tá bom. Discussão está de volta. Nós estamos trazendo um tema aqui muito interessante, que é a construção de casas e de prédios de madeira, que no Brasil é relativamente uma novidade, pelo menos em grande escala. Mas, conforme você que acompanhou no primeiro bloco, a gente estava falando muito sobre se é ambientalmente correto ou não. E a Ana Bastos, que é CEO da Amata, que é uma das empresas que empreende nessa área, estava explicando para a gente que é reflorestamento, é a tal da... Como é que é? Renova... É quando você faz... É reflorestamento. Um reflorestamento e tem o remanejamento...
É manejo florestal. Manejo florestal. Uma é a espécie tropical e a outra são as espécies exóticas que são plantadas aí, como pinos e eucalipto. E quem está falando com a gente aqui é o Carlito Calil Júnior. Ele é engenheiro civil, professor, titular da área de estruturas de madeira da Universidade de São Paulo, em São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Carlito, muito obrigado pela sua presença e trazer aqui seus conhecimentos dentro desse tema. Eu que agradeço essa oportunidade de nós fazermos um pouco a propaganda das madeiras. Né? Eu trabalho há 44 anos já na USP. E eu nem sabia que a USP lá em São Carlos tinha uma área de estrutura de madeira. Ou seja, já tem bastante tempo que tem Modéstia à parte, é o centro mais importante no país, na parte de madeira e estruturas de madeira. Nós temos esse centro há 50 anos. Então a gente está um pouco atrasado. Nós já formamos mais de 200 mestres e doutores na área de madeira e estruturas de madeira em São Carlos. Mestres e doutores. Mestres e doutores em estruturas de madeira. Carlito, você vai falar bastante para a gente aqui nesse segundo bloco do que é a engenharia, a madeira engenheirada, né? Que é essa que vocês constroem, prédios e casas, né? Exatamente. O que é essa madeira? Veja, a madeira, né, por ser um material natural, tem muita variabilidade, né? Variabilidade, se você pegar uma peça de madeira ao longo da seção transversal ou mesmo ao longo da altura, você vai ter variabilidade nas suas propriedades físicas de resistência e elasticidade que pode variar 200%. Então, como fazer um material que você tenha um controle de qualidade e saiba exatamente essas propriedades para efeito da utilização na construção civil? É um produto à base de cola. Então, existem pelo menos 4 indústrias hoje no Brasil que estão produzindo madeira lamelada colada. Veja a diferença entre madeira laminada e madeira lamelada. A madeira lamelada colada ela é formada por lamelas coladas. Lamela entende-se elementos de espessura de 30 a 50 milímetros. Quando nós falamos madeira laminada colada, é, por exemplo, o compensado, onde se utiliza lâminas de 3 a 5 milímetros. Então, é um conceito bastante que nós colocamos... A lâmina ela é de quantos milímetros? A lâmina é de 3 a 5 milímetros e a lamela é de 30 a 50 milímetros. Ou seja, a lamela é 30 milímetros, 3 centímetros. Exato, 3 centímetros de espessura. É uma tábua, É uma tábua, exatamente. Tábua grossa, então, de 3 a 5 centímetros. E essas tábuas que elas são coladas uma na outra. Exatamente. Então, retinha, professor, não retinha, não é desempenada, não empena. Não, perfeito. Tanto que são secas as madeiras para estabilidade. E aquilo tudo passa pelaquela máquina que ela fica retinha, que eu esqueci o nome. Isso, a desempenadeira, desengrossadeira, tem todo um processo, né? E a grande vantagem desse material, veja, é que você pode fazer vigas de madeira de até 50 metros de comprimento, mas por 2 metros de altura. Você vai colando você está colando várias tábuas, né? E você pode chegar nessas dimensões. No Brasil, nós podemos fazer até 25 metros. E isso é muito importante porque você vence grandes vãos. Um desconhecimento que eu vejo da parte, infelizmente, você sabe, a cultura da utilização da madeira, em própria educação da engenharia de madeira no Brasil é fraca, sabe? Porque as pessoas não têm ideia que um pinus, por exemplo, né? Um pinus tem uma resistência igual a um concreto armado. Então, é de 30 a 50 megapascal. E tem um peso 1/5. Então, veja, na hora que você faz... quanto maior? O peso é 5 vezes menor, exatamente, e a resistência é a mesma. A mesma resistência. A mesma resistência. Então, veja, quando você faz um elemento pré-moldado, que uma viga de madeira lamelada colada, um pilar de madeira lamelada colada, né, de 25 metros, né, você vê o peso em relação ao mesmo elemento pré-moldado de concreto. Né? Então, a grande vantagem do material é que é um material leve, muito leve, único material renovável estrutural, tá certo? Se pergunte de onde vem o cimento, o aço e a alvenaria, né? Que produtos vêm, que a madeira é única. Eu brincava com o senhor antes do começo do programa, mas a questão é a seguinte, porque assim, a alvenaria você retira cimento, a areia você tem que tirar de algum lugar. Quando você extrai isso de algum lugar, isso acaba, pode fazer pode desestruturar aquele você ambiente. Está tirando, exatamente. Você é um produto que você está tirando e você não está mais repondo. Você não está repondo. E de alguma forma isso pode impactar no equilíbrio, ambiente, né? Você pega por exemplo, você pega a gente falava no primeiro bloco, o amianto, que eu já não utilizo mais tanto. Mas sei lá, você tem montanhas de pedras que a empresa chega lá e tira aquilo. Se ela mexeu naquela estrutura, ela pode fazer um desequilíbrio muito maior do que, pelo menos isso que eu estou entendendo,
do que você fazer um reflorestamento. Claro, pelo que vocês explicaram aqui, ele é totalmente equilibrado e você não vai agredir a natureza, desde que seja feita, claro, de forma correta. Atualmente, olha, nós temos duas fontes para a utilização da madeira estrutural, tá certo? Uma que é a parte de reflorestamento, e hoje as espécies de reflorestamentos conhecidas são os pinos, eucaliptos, a teca, nós estamos trabalhando com teca também, e as tropicais que vêm de manejo florestal. Essa é a filosofia. Nós fizemos um trabalho recente, inclusive para a WWF, World Wide Fund, né? Que a filosofia exatamente mais respeitada, onde nós caracterizamos para eles 8 espécies de madeira tropicais, de manejo florestal, para utilização na construção civil. Para quem o manejo, a sua assessora de comunicação, muito competentemente, de vocês, estava explicando para a gente o manejo, que é interessante, né? Você tem lá uma floresta com muitas árvores. Uma área muito grande. Quando você faz marca... o manejo, você tira algumas árvores. Exato. Você primeiro faz um levantamento das árvores existentes daquela região, marca as árvores e depois você verifica quais são as árvores que já estão deterioradas na parte central. Isso é natural do material. A árvore não tem uma vida eterna. Né? E essas árvores são retiradas. Veja que o que se ganha com isso é que você está tirando uma árvore e na Amazônia as pessoas têm uma ideia diferente da Amazônia. Na Amazônia são poucas árvores de grande porte. Quando você tira essas árvores, as outras ao lado crescem. Então, o manejo florestal é a filosofia que depois de 20, 25 anos você chega no local e aquelas árvores que estavam em pequenas dimensões, né, baixas, já estão em grandes alturas para refazer um novo manejo florestal. Entendi. Então, Professor, é um sistema bastante sustentável, bastante sustentável. Eu queria tirar algumas dúvidas práticas aqui, porque quem vai comprar uma casa... A gente está falando mais em prédio, que é o que vocês estão trazendo aqui para o Brasil. Vocês, eu digo assim, Mata, né? O professor é independente, é de um engenheiro civil. Mas, por exemplo, um imóvel desse, acusticamente, por exemplo, em relação à alvenaria, tem diferença? Tem muita diferença. Veja, a grande vantagem desse material é que não é um material que trabalha com parede simples, é parede dupla. Né? Todos esses materiais são paredes duplas, no caso de wood frame, e no caso de um produto chamado CLT, que é o Cross Laminated Timber, que é a madeira lamelada, colada, cruzada, que está sendo utilizada hoje, a Mata, por sinal, né? Que está fazendo esses edifícios, foi quem importou e provavelmente vai produzir essas placas. Então, são painéis de grandes dimensões e essa é uma que nós chamamos de madeira maciça. Então, esse material tem a parte de conforto térmico e conforto acústico muito melhor que a alvenaria. Você veja que numa casa americana, você não põe blusa dentro no frio. Você tem um sistema de aquecimento, que você chega a temperaturas lá de menos 20 graus centígrados. Então, você tem esse material que os americanos, 90% das casas americanas são em madeira, sistema wood frame, e você consegue ter um ambiente, a parte de conforto térmico, muito melhor que a alvenaria. Não precisa ser a espessura da parede, não precisa ser igual no de tijolo, que deve ter o quê? Uns 12 centímetros? Não precisa ser mais ou menos 12. Não. Normalmente se faz com peças de madeira e outra, não é? Tem o sistema maciço e tem o sistema wood frame, que são peças colocadas, normalmente peças de 10 centímetros de altura, né? Que são colocados a cada 30 centímetros, 40 centímetros. E o sistema maciço, que são também painéis de 13 a 15 centímetros de espessura, né? Que são os painéis CLT, que são usados como laje e como parede. Meu vizinho pode ligar o som que... Não, perfeito. A parte acústica é muito boa. Né? E a temperatura? Temperatura também. A gente tem todo um processo, né? Todo um sistema de paredes duplas onde você põe lã de vidro, põe os elementos para diminuir a temperatura. Mas aí você põe a lã de vidro entre uma parede de madeira e a outra? O wood frame faz exatamente isso. Eu falava no primeiro bloco aqui que eu participei, eu fiz os vídeos do programa do governo do estado de São Paulo em Avaré, e as casas lá eram casas pequenas, mas o que eu achei muito interessante depois de prontas é que com a lâmina de vidro, quando estava calor,
era fresquinho dentro. Isso. E quando tá frio, você não pega Essa aquela é uma grande temperatura vantagem. fria. Você vê na alvenaria, tá frio, você tá com frio. Você tá com frio, tá quente, você tá quente, é verdade. E olha, se nós E a madeira também analisarmos tem esse efeito do... Pode se Não, se o usar coeficiente de vidro. condutividade térmica da madeira é muito bom. Que legal. Né? É o isolante térmico. Agora, que eu sempre questiono até para os alunos, falando, escuta, você já pensaram se você pega um americano e começa a colocar tijolinho, pede para ele ficar colocando tijolinho sobre tijolinho com argamassa? isso realmente, ele vai bater em você, tá certo? Então, o processo construtivo nessa que construção, é bastante questionável. eles trouxeram alguns americanos e aí todo dia era uma novidade. E eu entrei num cômodo, o sujeito estava com uma, eu não sei como é o nome técnico, mas parece uma perna de pau de palhaço. Para quem está nos assistindo. Isso, para pintura, né? Ele pintava lá em cima. Só que aquele exatamente, era sofisticado, era de aço e acho que tinha até um amortecimento. Tem, e ele falou, não, a gente pinta tudo assim, eu estou nesse aqui, eu não uso escada, eu vou andando. Eu vou andando e vou pintando lá em cima. Então, e é um processo muito rápido. comum. Então eles pintavam tudo aquilo, e o sujeito vai pintando, vai o outro embaixo pintando embaixo, eles acabam E rapidinho. o sistema de uma casa, tá certo? Uma casa, em uma semana você monta uma casa. E não tem tanta água envolvida, porque é um outro problema, tá certo? Você pensar em alvenaria, quanto se gasta de água naquele processo? É um sistema úmido, né? E o sistema com construção em casa de madeira é tudo seco. Mas eu vou rápido, comprar com controle de qualidade de todos os materiais. Essa é a vantagem do produto engenheirado. Eu estou produzindo um material à base de madeira, tá certo? E adesivo, onde eu conheço exatamente suas propriedades, eu sei a resistência desse material, eu sei a deformação desse material, que a gente chama modularidade. Então, eu construo com muito mais segurança. Pode molhar e se chover? Não, então, pode, não tem problema. Agora, numa casa de madeira, o que normalmente você faz para evitar também bastante umidade? Você tem um Tive, que é um produto, uma manta, que é colocado externamente, assim como se coloca internamente, para evitar a entrada de umidade, né? Entendi. Ou seja, assim como se faz em cobertura, se coloca aquela manta subcobertura, você né? põe na parede. Você põe na parede, exatamente. Aí pode chover e ela vai ficar isolada. E sobre essa manta você coloca qualquer tipo de revestimento que você queira. Agora eu quero saber da nossa CEO da Mata se a casa é cheirosa, porque tem madeira que não é muito cheirosa. Eu quero saber que madeira que vocês estão usando lá. Eu sou filho de marceneiro e eu sei que tem madeira mas tem madeira cheirosa também. Mas pinos deve ser cheiroso, né? Não vai ficar nenhum cheiro. E a pessoa pode depois pintar do jeito que quiser, a casa vai ficar bonita. Vai. Eu acho que tem uma coisa, o professor estava colocando, e eu concordo plenamente, a gente está falando de um produto que passou por todo um processo de industrialização, de engenharia, de colagem, de secagem. Ao final dele, não tem cheiro. Né? Ao final dele, você acaba tendo, eu até de uma certa maneira ouvi de um colega há pouco tempo e concordo com ele, como se fosse um terceiro produto. É um produto à base de madeira. Isso, é um produto que vai ter a madeira, vai ter a cólica, vai ter químico, alguma coisa assim, não? Você tem um adesivo, né? Você tem um adesivo. E você vai ter. Como assim um adesivo? Um adesivo na madeira? Ele é colado. Para poder colar. Ele é colado, tá. Ele é colado. A madeira é colada uma na outra. É isso que eu queria saber, porque às vezes eu olho os prédios assim e falo, meu Deus do céu, como é que esse prédio, ele tinha que estar todo cabaz no chão e ele está todo em 4 pilastras, né? Como é que aguenta? E a mesma pergunta eu fico pensando, e se for de madeira, né? Porque vocês estão construindo prédio de quantos andares e qual altura, mais ou menos? Esse que está em construção são de 4 andares. 4 andares, né? Então, assim, e ele é a base no chão ou tem aquelas pilastras que tipo, dá para entrar um carro embaixo? Não sei como é que tecnicamente é. Você tem, nesse que a gente está construindo, você tem uma fundação, a fundação é de alvenaria. Certo. E em cima dessa fundação, você constrói os diferentes andares. Mas eu digo assim, tem o prédio que você, aqueles mais antigos, ele é direto construído na base. E tem uns que você ergue sobre os pilares, aí o carro entra de baixo, né? Aquelas pilastras são todas de madeira. São de madeira, glulando. O prédio inteiro é de madeira, não tem a parte de radier, que é a parte de fundação, é concreto e madeira, é só isso. E aí você bota a pilastra lá na terra, e aí ela não vai... na terra, é sobre o concreto. Sobre o concreto. Sobre a base de concreto. Então não vai apodrecer.
Não, de E forma lembrar alguma. que nós estamos falando de madeira tratada, tá certo? Exatamente. Para utilizar pinos precisa ser tratado. Claro. A durabilidade do pinos É um prédio, então, que o senhor garante que ele vai durar aí 50, 100 anos, não sei quanto tempo, com toda a estrutura e com a mesma segurança de um prédio de alvenaria. Com a mesma segurança de alvenaria. E você sabe que o Chile, por exemplo, está construindo muito mais em madeira hoje por causa dos terremotos. Você vê, a madeira é um material que, para a parte de terremoto, é o único. Se eu não me engano, é o Chile que fez algumas inovações na área de imóveis, né? O Chile é bem avançado nessa área. O Chile nessa área de madeira também está muito bem. Avançando. Já constrói muito mais casas em wood frame que no Brasil, né? Eles têm um sistema construtivo também, tipo americano, em wood frame. Tem as placas, já estão produzindo placas, tem grandes indústrias de madeira lamelada colada. E também a maioria é pinos radiata, porque o Chile, 90% é pinos radiata. Da plantação do Chile, 90% pinos radiata. É o mesmo pinos que a Nova Zelândia tem. Então, é pinos. Nós aqui temos bastante pinos de eucalipto. Então, nós fazemos hoje as indústrias de madeira lamelada colada no Brasil. Algumas indústrias estão trabalhando com eucalipto e outras trabalhando com pinos. Então, são os dois materiais hoje que são às vezes eu faço umas perguntas, mas eu acho assim, é coisa que desde a infância eu queria saber. Agora eu tenho um engenheiro na minha frente, eu preciso perguntar. Tem um prédio muito alto, ele tem alguma inclinação? Porque a gente sabe que no Japão assim, tem prédios que são feitos para dar uma mexidinha. Mas aqui no Brasil a gente não tem termômetro, não tem nada. Mas um prédio muito alto, ele dá ele dá deslocamento, um deslocamentozinho. De pequeno E a madeira aguenta isso? Ela tem Essa é a elasticidade. grande vantagem no material. É? Olha, faz um trampolim de concreto, faz um trampolim de aço, trampolim de piscina, e faz um trampolim de madeira. A grande vantagem da madeira é que ela aceita grandes deformações sem ruptura. Sem ruptura. Grandes deslocamentos sem a ruptura. Que interessante. Então, é uma característica do material, por sua formação anatômica, em termos de fibras longitudinais e transversais, é um compósito sofisticado. A madeira é um compósito sofisticado. E essa distribuição dessas fibras dão ao material resistência nas duas direções. Você não fala que nem o concreto, qual a resistência dele? É a compressão. Para a tração você precisa pôr aço. A madeira não, tem uma resistência à tração maior do que a compressão. Que interessante, né? E a distribuição dela aceita grandes deformações. Por que nos países que têm terremotos se usa madeira? Exatamente por causa disso. A madeira aceita a deformação sem se romper. Sem romper. O concreto é um material frágil. O concreto não aceita grandes deformações sem fissurar. Essa é a grande vantagem da madeira. Grandes deformações. Tem uma pergunta aqui de um dos ouvintes. Cupim. Quem tem madeira se preocupa, né? Claro. Não, a parte de deterioração, né? O que normalmente o pessoal se preocupa na madeira é a parte de deterioração por ataque de cupim, insetos e o fogo, tá certo? Claro, existem madeiras que têm uma durabilidade natural a insetos. Tem insetos que não conseguem comer algumas espécies de madeira, ou por extrativo dessa madeira, ou pela dureza do material. Então, as madeiras que não têm essa resistência precisam ser tratadas. Por isso que nós falamos que o pinus precisa ser tratado, porque cupim adora pinus, né? É uma madeira mole. Então, ele adora comer mole, vai comer alguma madeira dura, né? Então, o pinus precisa ser tratado. O eucalipto, o seu tratamento, o eucalipto, na realidade, a parte do cerne, que é a parte interna da madeira, ele não ataca, ele ataca mais a parte de albuna. Então, o eucalipto também precisa ser tratado contra o ataque de insetos. E a parte de durabilidade ao fogo, poucas pessoas sabem, mas a madeira tem uma resistência maior do que o aço e o concreto. Peças estruturais têm uma resistência maior do que o aço em situação de incêndio. E por quê? Porque um incêndio chega a uma temperatura, pode chegar a uma temperatura de 1.000 graus centígrados. O aço escoa a 700 graus centígrados. A madeira, até defendi recentemente uma tese de doutorado no assunto, o que acontece com a peça estrutural? Ela carboniza externamente e mantém todas as propriedades de resistência internas. Então, uma madeira, após o incêndio, existe uma carbonização e a parte interna fica resistente. Então, veja, a madeira tem maior resistência a incêndio do que o aço. O concreto, tá bem, o concreto, o que acontece com o efeito de chamas, com o incêndio? A tendência é que ele exploda numa certa situação, porque a temperatura faz com que a água queira expandir
internamente. Então, pode haver o spoiler, que é a explosão do concreto. Mas, de qualquer forma, a madeira é mais combustível do que o aço. A madeira é mais combustível que o aço, porém, em peças estruturais, ela tem maior resistência. Ah, porque você está falando de uma pilastra grossa. Estou falando de vigas, né, e pilares de madeira. Claro, se eu pegar um sarrafo, ele é combustível. Né? Entendi. E para isso existem produtos signíficos. Hoje as indústrias já fazem. Se eu quiser fazer uma peça de pequena dimensão que tenha resistência ao fogo, eu faço um tratamento nessa madeira. Estou fazendo vários testes em São Carlos, exatamente com essa finalidade. Alguns produtos e alguns tipos de tratamento, como, por exemplo, o CCB, que tem boro, ele é um material que diminui a parte de ignífugo na madeira. Calito, se eu tenho uma casa, eu estava falando no primeiro bloco aqui, que esse engenheiro que eu conheci, ele falou, olha, nos Estados Unidos você tem lá uns manuais, você pega lá e fala, quero uma casa assim, tem esse modelo. Tá bom, te entrego em 3 dias, 3 meses, está pronta lá no seu terreno. Perfeito. A gente talvez um dia chegue nesse modelo aqui. Hoje nós até já temos para o sistema habitacional. Isso foi histórico no Brasil, uma empresa chamada Tec Verde que fez o primeiro sistema habitacional. E para você aprovar, né, um país como o Brasil, aprovar uma casa de madeira e conseguir financiamento, você tem que fazer muitos testes. E foram feitos todos os testes e fizeram o primeiro sistema habitacional no Brasil, né, no Sul, por sinal, em casas de wood frame. Quer dizer, hoje é possível você construir wood frame. Hoje já tem empresas que fazem a casa, não fazem a casa como nos Estados Unidos, que são casas assim de grandes áreas, né? Mas hoje a casa popular, digamos, Minha Casa Minha Vida, tem pelo menos 2 empresas que fazem esse sistema construtivo. Rápido, hein? Rápido, muito rápido a construção. O programa em discussão daqui da Rede Aleste está tratando da construção de casas e de prédios totalmente em madeira. Não é a madeira convencional que você conhece, é a tal da madeira engenheirada, que nosso especialista aqui, o Calito Calil, está nos explicando, mas eu vou voltar um pouquinho com a Ana Bastos para falar sobre modelos de financiamento, se eles precisam ser modificados. Porque, de uma forma geral, a gente estava tratando assim, como uma novidade, a Mata está trazendo isso para o Brasil, eu calculo que tudo tenha, não sei se é resistência ou precisa de mais informação. E o que você acha que pode ser melhorado para que esse mercado seja mais ampliado de uma forma mais rápida? Olha, eu acho que tem um ponto que você colocou, financiamento, sem dúvida, é um deles. Né? No início, eu acho que o nosso foco ele está sendo em prédios multipavimentos e institucionais, pensando muito nesse mercado de empresas, né, e de investidores únicos. Mas a escala ela vai se dar quando a gente puder realmente utilizar em todo tipo de edificação. Acesso a financiamento, seguradora. Né? Eu acho que a gente tem, para ganhar escala, um trabalho enorme de trazer informação. Né? Quantas pessoas, talvez antes desse programa, já tivessem ouvido falar na madeira engenheirada? Né? Eu sinto que hoje no Brasil a gente ainda tem uma desinformação muito grande em relação à madeira, em relação aos produtos. Por exemplo, a gente está falando de cupim, a gente está falando de fogo, a gente está falando de resistência, quando no mundo, né, esses temas eles já estão superados. Né? A gente tem hoje construídos no mundo edificações com 18 pavimentos, 20 pavimentos. Os maiores prédios no mundo construídos com a tecnologia de madeira sólida, né? Tem 23 andares. Tem um estádio, não sei se é no Japão, parece que construído para as Olimpíadas, que uma parte dele também foi de madeira, fiz uma leitura sobre isso. Então, toda a cobertura. Tem muitas coberturas de grandes vãos feitos de madeira no mundo, coisas de 200 metros de vão, 300 metros de vão, tudo em estruturas de madeira. Mas como a gente é tupiniquim, Calito, eu quero saber se eu comprar uma casa, se eu vou andar e eu não vou ter aquele barulhinho de assoalho, porque eu já morei numa casa que tinha um assoalho. Aí você ia levantar de manhã, acordava todo mundo. Isso acabou, ainda tem. Aquele chiado, como é que chama aqui? Ninguém quer isso. Com a proposta aí da Mata, tá certo que eles estão pensando no cross-laminated timber, que é os painéis de grandes dimensões, você com certeza não vai ter esse problema.
problema. Não vai ter. Nenhum, Até por causa porque... que são espessuras significativas, né? E material que tem um isolamento térmico e acústico adequado. E o espaçamento também, isso é fácil de entender, né? Quando você faz um assoalho, que o cara vai economizar madeira, então ele coloca aquelas vigas transversais, ele aumenta o espaço para economizar. E é lógico que vai fazer barulho. Se ele Além de deformar, vai fazer barulho. Exato, fazer as duas coisas, vai ter dois problemas. Não tem jeito. Agora, a gente falou um pouco aí desses modelos pelo mundo. Nos Estados Unidos a gente está acostumado, mas na Europa, eu acho que acredito que nas áreas mais modernas, né? Porque a Europa também tem tem muita preservação, né? Um lugar que como é que se diz? Preservado, não pode modificar as casas, é daquele jeito. Mas nas áreas modernas, com certeza, vocês estão falando, trazendo aqui que tem novidade. Agora, o que me veio à mente aqui para encerrar esse bloco por exemplo, construções de hotéis. A gente sabe que o hotel, a cada tempo, sei lá, 2, 3 anos, eles querem mudar, né? Agora é um novo layout, é uma nova capa, então vai lá o arquiteto e começa, vamos trocar isso aqui. Isso, um prédio de madeira tem essa facilidade como tem o de alvenaria? Eu diria a mesma. Eu diria que é mais fácil a madeira, você mexer com o sistema de madeira do que de alvenaria, porque é um sistema mais limpo, são elementos pré-moldados que você faz na indústria e leva até o local. Além do vão, a madeira consegue vencer uns vãos maiores com menor altura. Então, a madeira seria muito mais prática do que o concreto nessa situação. Até já existem alguns hotéis, né, no Nordeste que todo o sistema de cobertura e de telhas foram feitos com madeira. Né? Antigamente, Carlito, a gente, nos prédios, todo mundo mudava. Vamos fazer uma parede aqui, aumentar minha cozinha aqui em prédio. Exato. Ninguém falava nada. Depois veio as normas e aí falou, você é louco, tem uma estrutura, não pode. Isso é novo, essa mudança de estrutura do prédio, que a gente não pode mexer internamente? Ou antigamente não podia mesmo e as pessoas faziam? Eu diria que era muito mais restrito antigamente. Hoje em dia o pessoal já trabalha com laje protendida e aí você pode colocar, você define a posição das suas paredes, né? E mais fácil ainda no sistema em madeira, porque você consegue esses painéis, você consegue fazer painéis de 20 metros de comprimento por 3,5 de largura, por 20 centímetros de espessura. Você pode fazer uma divisão na sua casa a hora que você quiser. A hora que você quiser. Não só uma divisão, né? Uma parede, como você pode fazer um piso interno, né? Como divisória para o sistema de construtivos. Entendi. Quanto fica mais em percentual um prédio ou uma casa de alvenaria hoje e de madeira é mais caro quanto? É bem mais caro ou é aquele modelo que você falou, se você colocar tudo no papel, que se gasta? Você falou no começo do programa que a madeira ela ainda é cara, até porque ela é trabalhada, não sei se é importado ou não, se a gente fabrica no Brasil, mas ainda é custoso um prédio nesse formato? Eu vou te dar 2 números. Eu acho que é importante a gente ter 2 números na cabeça, né? Os países e os locais que adotaram essa tecnologia e estão fazendo construções com ela em escala, já passaram por aquela curva de aprendizado, chegam a ter entre um sistema convencional e um sistema com madeira engenheirada ou um sistema híbrido, né, com madeira engenheirada, metálica e concreto, uma diferença que pode chegar até 30%. A gente vai começar assim no Brasil? Não vai começar assim no Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma curva de aprendizagem que a gente vai passar, né? 30% mais cara de madeira. 30% mais barata. Mais barata? E isso lá fora? Isso lá fora. Nos países que aprenderam a desenvolver, nos países que já estão usando. Porque tem um grande mercado também. Estados Unidos não dá nem para comparar, né? Quase tudo é de madeira, né? Então, nos Estados Unidos, eu acho que ele já tem uma tecnologia consolidada com wood frame. Eu acho que a própria madeira sólida, né, com o CLT e mesmo as vigas, essa combinação, ela é um pouco mais recente, mas eles estão indo a passos largos. E tem uma vantagem ambiental importante, mas tem uma vantagem de custo que não é menos importante se a gente investir nesse caminho. E pensar também na questão ambiental que está cada vez mais premente e sendo cobrado, né? Sem dúvida. Bom, o programa Em Discussão chegou ao fim. Você manda sempre as suas questões, suas perguntas para a gente pelas redes sociais, como esta que você nos mandou, e a gente vai falando, vai respondendo aqui. Queria agradecer muito a
Ana Basso, CEO da Amata, o Carlito Calil Júnior, engenheiro civil da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e também que participou no primeiro bloco, a Ana Belisário, arquiteta, também falou com a gente aqui sobre imóveis de madeira, prédios e casas que estão sendo... a ideia é que eles sejam construídos em larga escala no Brasil. Afinal, esse é o país que... chamado pau-brasil lá atrás. Acho que a gente está muito atrasado, viu, professor? A gente tem que adiantar mais, tem que adiantar mais. Precisamos melhorar a educação na engenharia de madeira e a utilização. E você que trabalha na área técnica, fica atento a esse mercado aí, porque eu acho que vai ser um mercado promissor aí para quem se especializar nessa área. Muito obrigado, até a próxima edição.